E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã Bitza, Arbona, ou Arbona, Bigta, eu não sei se é assim que lê, mas é do jeito que eu sei, e Abagta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Aí agora vem o problema. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Aí o pastor, na pregação, disse que a rainha Vaste, ela era uma rainha orgulhosa. Só que ele não leu o interessante desse versículo, que o rei diz para trazer a rainha na presença do rei com a coroa. Só que se você for analisar, o mais normal era ver a rainha usando a coroa. Ué, mas a rainha não poderia vir sem a coroa? Poderia. Ela não poderia vir com uma tiara ao invés da coroa? Poderia. Mas o que tá aqui não é o porquê que a rainha é, não, a rainha ela era orgulhosa, ela não quis ir. Não, é por causa disso aqui, ó. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos seus príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. O problema dela não querer vir é esse aqui, ó, com a coroa. Aí você diz, e daí, cara? O que é que tem? O que é que tem é que era para a rainha vir nua, usando só a coroa, para ela ser vista pelos príncipes e pelos generais e por todos que estavam naquela festa que só tinha homem, para todos verem a beleza dela nua. Aí a rainha disse o quê? O que é que está escrito aqui? No primeiro, em Esther, capítulo 12, livro de Esther, capítulo 12, porém a rainha Vaste recusou a vir conforme a palavra do rei, usando a coroa. O rei não mandou ela vir usando a coroa, só a coroa, não era para ela vir vestida não, era só usando a coroa, para os homens olharem a beleza dela, nua. Aí a rainha recusou a palavra do rei. Aí o rei se enfureceu, e nos capítulos à frente nos versículos à frente, você vai ler que ele foi aos sábios para perguntar o que deveria fazer com a rainha Vaste. Eles mandaram que mandassem ela para uma terra bem longe, que ela teria que ser banida da presença do rei. Só que esse banido aqui, não tem como você ser banido na terra, porque aonde você for, alguém vai falar. A rainha que está lá na cidade e tal, que foi banida da presença do rei Assuero.
Não, ele mandou matar a rainha porque ela não quis aparecer na presença do povo usando a coroa, nua, usando só a coroa. Só que tem uma questão. Para Esther aparecer, Vasti teve que morrer. Porque o rei não iria casar com outra rainha principal, mesmo que vamos dizer que ele tinha concubina, sendo que a rainha principal estava viva, ela tinha que morrer. Foi por isso que ela não quis ir. Por quê? Porque se ela fosse nua, primeiro ela ia estar, eh, ela iria estar mostrando a nudez do rei para todos aqueles homens que estavam lá reunidos. E depois que o vinho do rei sarasse, depois que o rei sarasse da bebedeira, da embriaguez, ele ia mandar matar todos aqueles homens que viram a rainha nua. Porque só quem ia ver a rainha nua era eles. A rainha não ia vir pela cidade nua. Ela ia vir mais ou menos numa carruagem nua e entrar na presença do rei nua, na frente daquele monte de homens que eram capitão, soldados, generais, governadores, todos eles ali. E os servos da casa do rei, tudo ali reunido, vendo a rainha nua. Ela, não, eu não vou não. Aí eu vou estar descobrindo a nudez do rei para todo esse monte de gente aí, uma coisa que é só dele. Porque está escrito na palavra que não pode descobrir. A nudez é algo sagrado, que só quem vê é o esposo. Só o esposo é quem vê a nudez da esposa. Só a esposa vê a nudez do esposo. Os filhos, quando são pequenos, eles só são vistos pelos pais, pelos irmãos. Aí quando vão crescendo, vão se guardando, já passam, ninguém mais vê nudez de ninguém. A nudez começa, porque a criança já começa a ter um entendimento do que é o mal. Aí a pessoa começa a se guardar a nudez. Não, não vou ficar assim não, isso é feio. É feio ficar nu. E é justamente isso que o diabo quer. Ele quer tirar essa coisa sagrada que é a nudez e colocar no mundo. É por isso que você vê muitas mulheres e homens andando aí ó, desavergonhadamente, tanto homens quanto mulheres. Aí, para não mostrar a nudez, a rainha foi lá e... não vou não. Como é que eu vou aparecer na frente do rei usando só a coroa? Será que eu não posso ir vestida? Porque o normal era a rainha usar a coroa. Ela não quis, não vou não. Depois que essa embriaguez sarar, ele vai mandar matar todos aqueles homens e servos que me viram nua. Eu não vou não. Aí o rei fez o quê? Acendeu nele a ira. Mas e por que que acendeu? Porque ele estava bêbado. Não é que esse rei, ele era um rei assim, sabe? Ele tinha que mostrar autoridade. E foi por causa dessa autoridade que ele mandou matar ela. Aí o pastor lê, lê o texto inteirinho, pensa assim, nossa, essa rainha era uma rainha muito soberba. Falar pro rei, não vou não, o que é que esse rei tá pensando que eu sou? Não. Ela não foi para aquele monte de homem não morrer. Imagina só, todos os homens, os eunucos, todos eles que viram a rainha nua, eles iam ser mortos. Aí a rainha, não vou expor a minha nudez, que é a do meu marido, vamos supor que ela disse isso, né? Para todas essas montes de gente aí, não vou não. E ainda tem algo interessante aqui, ó, que se você analisar profundamente, o que é que o rei queria? Ele queria que todos aqueles homens vissem que a maior riqueza que ele tinha era a rainha Vasti.
De todos aqueles reinos que ele tinha, nenhuma daquelas províncias era mais importante do que a rainha Vasti. O vinho dele, a embriaguez dele, fez ele querer mostrar a maior riqueza que ele tinha, que era a rainha Vasti, a conselheira dele. Aí ele foi lá e fez o quê? Na embriaguez, no vinho, ele foi lá e foi perguntar aos sábios o que é que ele deveria fazer. E o sábio disse o quê? Vamos banir ela para longe e fazer editar uma lei aí, falando que se toda mulher não se submeter a seus maridos, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a rainha Vasti. Ou seja, as mulheres terão que ser mortas. Porque eles não baniram Vasti para longe, eles mataram ela. Aí você pensa assim, não, mas espera aí, cara, não foi assim, não foi? Aí você diz, mas espera aí, mas será que não teria outro jeito? Não, não teria. O rei. Aí quem foi que entrou na história? Esther. Olha só o que é que Deus fez. Para colocar uma rainha justa, vamos supor, que ela fosse justa, que eu não estava lá, eu não sei, mas mais ou menos eu creio que seja, porque ela não quis ir nua. Ela é justa. Deus tirou uma justa para colocar outra justa que era judia no lugar de Vasti. Traduzindo, para alguém que é justo entrar em cena, o outro justo tem que sair. Quando para Jesus ir para o céu, o Espírito Santo desceu para a terra, para a graça de Deus habitar entre os homens, não assim visivelmente. Para Jesus ir para o céu e a terra não ficar só e o ser humano não voltar a ser aquele ser humano antigo que não conhecia a verdade, e por causa de não conhecer a verdade, eles viviam procurando imagens de escultura, diferente de hoje, que nós conhecemos a verdade e só vai atrás de imagem de escultura quem quer. Então o que acontece? Para Esther entrar, para Esther ser rainha, Vasti teve que morrer. E tudo isso por quê? Por causa do vinho do rei. O rei ficou alegre, ficou bêbado. O cara, quando tá bêbado, ele faz coisa que, quando ele tá são, ele não tem coragem. E aqui mesmo nesse capítulo, está escrito que o rei ficou triste por causa de Vasti. Mas ele ficou triste porque ela não quis ir nua? Não. Ele ficou triste porque ele, bêbado, queria expor ela. Expor a nudez dela. Aí, por causa de expor a nudez que ela não quis, ele teve que fazer o que ele fez, sendo que tinha outra opção, mas essa opção era só se ele tivesse som. É aí que está o perigo de você beber e dizer que está tudo bem. Não. O marido vai ali num bar beber falando que é para esquecer o problema. Mentira do diabo. Você vai arrumar mais problema, porque coisa que você não fazia, você acaba fazendo. Um dia o meu pai bêbado, cheio de dívida, ao invés de pagar a dívida, foi pro bar beber. Sabe o que foi que ele fez? Comprou 2 geladeiras novinhas e deu pro dono do boteco. E por que que meu pai fez isso? E por que que a pessoa que vendeu a geladeira para ele vendeu? Porque primeiro meu pai estava bêbado e sabia que meu pai tinha dinheiro, que meu pai, na época da safra de cacau, meu pai ficava cheio da grana. Então o camarada foi lá e vendeu a geladeira. 2 geladeiras. Uma geladeira para a casa do dono do boteco
e um freezer, que na época era caríssimo, só porque meu pai estava bêbado. O Noé bêbado se despiu dentro da tenda dele, mas ele estava dentro da tenda, ele não estava do lado de fora. Aí a malícia entrou no Canaã, neto de Noé, e mais ou menos o Canaã foi lá e contou para o pai, Cã, e o Cã foi lá e descobriu a nudez do pai. Tem gente que acha que talvez o Cã tenha estuprado Noé, o próprio pai, ou que Cã tenha passado as mãos nas partes íntimas de Noé, ou que Cã talvez tenha castrado Noé. Eu já penso que Cã fez algo pior, do tipo violar a própria mãe. Porque na palavra sagrada está dizendo, não descobrirá a nudez da sua mãe. É a tua mãe. Não descobrirá a nudez da tua tia. É a esposa do teu pai, do teu tio. Ou seja, é por isso que a palavra de Deus manda se abster de bebida forte. Aí o candango vai lá e diz, que nada, cara. Jesus bebia, que ele foi lá e multiplicou o vinho. Você nem sabe que tipo de vinho é que eles bebiam, se era fermentado ou não. Vai dizer que era vinho, esse vinho que a gente bebe, sendo eles um povo sagrado e que conhece a verdade. Tá bom, né, seu? Você não falou seu nome e nem mostrou seu rosto aí, só colocou essa imagem desse relógio. Por quê? Porque, porque a imagem de quem fala não é muito importante. A não ser quando Deus manda. Mas nessas épocas onde todo mundo quer ser visto, Deus chama aquelas pessoas que não querem ser conhecidas de visão. Ah, olhei, eu sei quem é. Deus quer aquelas pessoas que querem aparecer por trás das cortinas. Eu não quero aparecer. Também não quero ser notório entre os grandes. Pelo contrário, eu quero ficar ali escondido por trás, nos bastidores, fazendo a coisa acontecer. Ajudando a coisa a acontecer, não eu querendo ser o grande fulano de tal. Hoje em dia nós vivemos em uma época onde as pessoas ficam assim, né? Eu estou no espírito de Elias, eu estou no espírito de Pedro, eu estou no espírito de... Aí eu fico pensando, né? Eu estou no espírito de Deus. Aí eu vou analisar, eu penso, não, gente, tu não tem que viver como Elias viveu, você não tem que viver como Pedro viveu, não tem que falar como eles falavam, até porque ninguém sabe como é que eles falavam. Se eram gritando na rua, se eles viviam, se eles viviam expondo as pessoas. Então essa coisa de ficar no espírito de fulano ou de Beltrano, isso para nós não serve, porque nós já temos o Espírito de Deus e só Ele nos basta. Só o Espírito de Deus nos basta. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, vestida nos melhores vestidos, nas melhores vestimentas, nas mais riquíssimas
cheia de pedras preciosas e tudo mais. Poderia ser assim escrito, não só usando a coroa. Era normal a rainha usar a coroa. Tem que se abster da ignorância. Às vezes eu analiso a mim mesmo, aí eu vejo, nossa, como eu fui ignorante. Eu fui ignorante demais naquela época que eu fiz aquilo, assim, 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 mas agora eu não vivo mais na ignorância. Glória a Deus.